we're thankful we can be together tonight for the purpose of prayer. Estamos felizes de estarmos aqui juntos com o propósito de orarmos nessa noite. One of the things I had on my heart for this evening E uma coisa que eu tenho no meu coração para essa noite was I was very encouraged to hear of the special meetings you had a couple of weeks ago. é porque eu estou muito encorajado por causa da reunião que vocês tiveram uma semana atrás. And one of the things about special meetings E uma coisa interessante sobre essas reuniões especiais is often we will have a lot of prayer before the time, é porque frequentemente a gente tem muita oração antes desse tempo. but it's just as important to have prayer after the time. Mas também é importante ter oração depois desse tempo. We heard many wonderful blessings throughout that time, much encouragement, Nós vimos muitas bênçãos, muito encorajamento com respeito a esse tempo. and we need to really follow that up in prayer. E a gente precisa seguir esses momentos de oração. I saw a quote today about prayer. Eu vi uma citação hoje sobre oração. It's by a brother named S.D. Gordon. É sobre um irmão chamado S.D. Gordon. And he says, "You can do more than pray after you have prayed." Ele diz, você pode fazer muito mais sobre oração depois de orar. But you can never do anything more than pray until you have prayed. Mas você não pode fazer nada além de orar até que você ore. You can do more than pray after you have prayed, Você pode fazer muito com oração depois de orar, but you can never do anything more than pray until you have prayed. mas você não pode fazer nada além da oração até que você ore. Oftentimes when we hear some special messages, Às vezes, quando nós ouvimos algumas mensagens especiais, we want to do something. a gente quer fazer algo. We want to go out and put them into practice. A gente quer ir lá e pôr em prática And aquilo. it's wonderful how the way the Lord speaks. E é maravilhoso como o Senhor fala. But we see the first step in doing this is committing it back to the Lord in prayer. Mas o primeiro passo antes disso é se comprometer diante do Senhor em oração. So I had one verse on my heart tonight. Então eu tenho um verso no meu coração para essa noite. It's out of Philippians chapter 4, É verse 6. Filipenses 4:6. Philippians chapter 4, verse 6. Filipenses 4, versículo 6. As Paul is encouraging them, Como Paulo está aqui encorajando eles, he's using this to encourage us tonight. que também nos encoraje hoje à noite. It says, "Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God." Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Be anxious for nothing. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Why is that? Por que isso? Because the Lord is near. Porque o Senhor está próximo. And as the Lord is near, E à medida que o Senhor and está as we have próximo experienced his nearness e experimentamos a sua proximidade, in the messages, sometimes we not only are really encouraged by the messages, às vezes a gente não é só apenas encorajado pelas mensagens, but we're not only encouraged by the messages, nós não só somos encorajados pelas mensagens, but we can at times become anxious about them. mas a gente também pode se tornar ansioso com respeito às I mensagens. can never do that. Eu não posso fazer isso, eu não I can consigo never fazer enter isso. into this. Eu jamais consigo adentrar You isso. heard some messages about men in church history. Ver ali a história dos homens da Can igreja, never be like them. eu não consigo ser como eles. Well, the wonderful thing is, Mas a coisa maravilhosa é que God has never called us to be like them. Deus nunca nos chamou para sermos como eles. He calls us to be like Christ. Ele nos chamou para sermos como Cristo. And really, the thing that blessed you in the various ones that you heard of E aquilo que abençoa que você ouviu a respeito dessas pessoas was that they simply gave their hearts to the Lord. é que eles simplesmente entregaram seus corações para o Senhor. And you saw Christ expressed through them. E você viu Cristo expresso através deles. In many ways, they were no different than us. Em diversas maneiras, eles não são They're diferentes just de sinners nós. saved by grace. Eles são pecadores salvos pela graça. But they responded to the Lord. Mas eles responderam ao Senhor. And in that response, E nessa resposta, the Lord found vessels that he could use. o Senhor encontrou vasos os quais ele poderia usar. And that's what the Lord is looking for today. E é
atrás disso que o Senhor está hoje. He's looking for vessels of prayer, Ele está atrás de vasos de oração. vessels that will be standing for his heart. Vasos que estarão diante, prontos para o seu coração. And it says here, as you're praying for everything, E diz aqui, à medida que você ora por thank the tudo, Lord, our prayers are not limited. graças ao Senhor, porque as nossas orações não são But limitadas. as he puts various burdens upon our heart, Porque à medida que Ele coloca vários encargos em nossos we have corações, wonderful opportunities to pray and respond to him. nós temos essa maravilhosa oportunidade de orar a Ele. You know, sometimes one of the greatest hindrances for us praying about everything Às vezes, um dos grandes desafios que temos sobre orar sobre tudo is our own self. é o nosso próprio eu. There are some things we think we can handle. Tem algumas coisas que a gente acha que a gente dá conta. I don't need to pray about that. Eu não preciso orar sobre isso. But there are some things we know we have to pray about. Mas nós sabemos que outras coisas a gente precisa orar a But respeito. everything the Lord shares with us, Mas tudo que o Senhor compartilha conosco, everything the Lord touches in our lives, tudo que o Senhor toca nos nossos every corações, aspect of our life, cada aspecto da nossa vida. we need to be holding that back before the Lord in prayer. Sorry? We need to hold it back to the Lord in prayer A gente precisa levar em oração diante do Senhor, so that He can really come in and meet us and encourage and strengthen us. para que Ele possa realmente vir nos encontrar e nos fortalecer. And in this verse, it talks about prayer and supplication. E nesse verso fala sobre oração e súplica. Now, many places, this word supplication is also translated prayer E em muitos lugares, súplica é traduzido também como oração, because it's a special type of prayer. porque é um tipo específico de oração. But you notice several times in the scripture, the Lord puts these two words together, Mas sabe, algumas vezes nas Escrituras, o Senhor coloca essas duas palavras juntas, prayer and supplication. oração e súplicas. And supplication is the Lord just wanting us to make very specific requests before Him about matters. E súplica é o Senhor querendo que nós coloquemos questões bem específicas diante dele em oração. Not just, Lord, bless us, Não simplesmente, Senhor, nos abençoe, Lord, keep us. Senhor, nos mantenha. Those are good prayers. São boas orações. But sometimes there's something He wants us to be specifically praying about. Mas às vezes o Senhor quer que sejamos específicos em algumas questões. I'll use the past weekend as an example. Eu vou usar a semana passada como exemplo. Maybe the Lord touched your heart in a specific way about something. Talvez o Senhor tocou o seu coração de uma maneira muito específica a respeito de alguma coisa. He wants us to be committing that back to Him in prayer. E Ele quer que a gente coloque essa questão diante dele de volta em oração. Because this word supplication is actually amplifying and strengthening the prayers that we have. Porque essa súplica está justamente fortalecendo, encorajando mais e mais o nosso coração em oração. And we also see that there's this word thanksgiving in there. E tem também essa palavra ações de graça. And then it's wonderful when our prayers are sprinkled with thanksgiving. É maravilhoso quando as nossas orações jorram ações de graça. Because what does that testify of? O que isso testifica nos It nossos means corações? we have hope Testifica que nós temos We have esperança, faith. nós temos fé in the one that we're praying to. diante daquele ao qual nós estamos orando. We might not know exactly how He's going to answer, Nós não sabemos exatamente como ele vai responder, but we have an assurance that He's hearing our prayers. mas nós temos a certeza que ele está ouvindo as And we're orações. thankful for that. E nós somos gratos por We're isso. thankful that His ways and His wills are the highest. Nós somos gratos porque os seus caminhos e as suas maneiras são os mais sublimes. Sometimes our prayers don't have so much thanksgiving because we're not sure they will be answered. Muitas vezes as nossas orações não têm tantas ações de graça porque nós não temos certeza de que nós obteremos resposta. So Paul is wanting to encourage us that as we pray, we're thankful to the Lord. E Paulo quer nos encorajar para que, à medida em que oramos, nós sejamos gratos ao nosso Not Senhor. only for what He has done, Não só pelo que ele já fez, it's easy to thank the Lord for what He has done, é fácil agradecer pelo que o Senhor já fez, but also thanking Him for what He's going to do. mas também agradecer por aquilo que ele ainda vai fazer. And it's interesting how Paul, as he ends this verse, E é interessante como que Paulo termina o verso. you're making your requests known to God. Guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. And how that is so Desculpa. wonderful. Sorry. Pela oração e súplicas com ações de graça. Make your requests known to God.
faça o seu pedido conhecido diante de Deus. Sometimes when we're going through things, À medida que nós vamos passando pelas who's the coisas, first person we tell our issues about? Qual- Who's the first person we tell things about? qual que é a primeira pessoa que a gente conta as coisas que a gente está We can passando? get on social media. We tell our group everything that's going on. A gente vai nas mídias sociais, vai nos nossos grupos e fala Tell tudo your que está family, you tell acontecendo. your friends, Fala para sua família, fala para seus amigos. and then eventually maybe you'll pray about it. E eventualmente você vai acabar orando sobre Would aquilo. we get in the habit? Would we get in the habit? Nós adentramos ao hábito First, making our requests to Him. de primeiro fazer as nossas And then we can petições let the diante brothers- dele Then we can let the brothers and sisters know. e depois deixar que os irmãos saibam a respeito. And as we commit these matters to the Lord, E à medida que nós colocamos essas questões diante do Senhor, as we're rejoicing in Him, à medida que nós nos regozijamos we nele, have that assurance that He's near. temos essa certeza de que ele está próximo. Everything that He desired to accomplish during that special weekend, Tudo que ele deseja cumprir durante essa semana especial, we have a confidence that He will be able to work. nós temos essa confiança de que ele vai ser capaz de trabalhar. And while He's working, E à medida que ele está trabalhando, as we see in verse 7, como vemos no versículo 7, we have that assurance of the peace of God, which surpasses all comprehension, shall be guarding our hearts and minds in Christ Jesus. nós temos essa certeza de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. So we're thankful we can be here tonight. Nós somos gratos porque podemos estar aqui hoje à noite. I'm thankful I don't have to speak for an hour tonight. Eu tô feliz porque eu não tenho que falar uma hora inteira agora à noite. Last time I came to a prayer meeting here, I had to speak for an hour. A última vez eu vim para uma reunião de oração e eu falei uma hora inteira. So when I was preparing for the trip here, Então, quando eu estava preparando para a viagem para cá, I offered up prayers and supplications with a specific request not to have to pray for an hour. eu fiz as minhas orações e súplicas diante do Senhor para que eu não precisasse falar uma hora inteira. I'm full of thanksgiving. Cheio de ações de graça, I have the peace of God. com a paz de Deus. And it's wonderful that we can be here together to be praying and committing these matters back to Him. E é maravilhoso porque nós podemos estar aqui hoje para orarmos e colocarmos essas questões diante de So Deus. may each of us open our hearts tonight Que cada um de nós possa abrir o nosso as the coração, Lord touches us, à medida que o Senhor nos toque, committing these matters back to Him in prayer. que possamos colocar essas questões diante do nosso Senhor em oração. We have such a great confidence in Him. E que à medida que oramos, que nós possamos ter uma grande confiança nele. May He bless our time tonight. Que ele abençoe nosso tempo hoje à noite. Amen. Amém.